Boa noite, obrigado. Vitória difícil contra uma boa equipe, que é a equipe da Portuguesa, e nos dá confiança aí para a gente enfrentar o primeiro clássico da temporada. Vamos então começar com as perguntas, primeiro com o Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Parabéns pela vitória. Zé, queria que você avaliasse o desempenho da equipe, obviamente, mas principalmente do sistema defensivo, que pela primeira vez passa sem levar gol, e explicar que eu acho que é a dúvida principal da torcida. Por que demorar tanto a fazer a substituição e por que, na verdade, foram duas no final, né? E antes só, se não me engano, o Getúlio no lugar do Nazário, né? Enfim, você manteve os jogadores no campo pesado, né, sob chuva, com um clássico pela frente durante mais tempo. Certamente você tem uma razão para explicar para a torcida. Obrigado. Boa noite, Felipe. Obrigado. Muitas das vezes a gente entende que a gente tem 5 substituições e necessariamente precisamos fazer as 5 substituições, né? Eu vi uma equipe que estava dentro daquilo que a gente tinha pedido, no segundo tempo principalmente, tentando com muita paciência buscar o resultado. Após isso conseguimos, logicamente que a partir daí começa a se haver as trocas, se aproximando do final do jogo, mas dentro daquilo que a gente via que a Portuguesa estava fazendo as trocas também na nossa frente, entendia que se eles entrassem com o Júnior Pirambu e jogassem junto com o Bruno, poderia criar uma situação um pouco diferente naquilo que a gente podia colocar. Mas, de uma forma geral, achei a equipe bem postada em campo, a pressão é normal do adversário nessa condição. O fato é que a gente precisa valorizar esses 3 pontos, como você falou, a primeira vez que na temporada que a gente não sofre gols. Isso também é um ponto a ser valorizado. Lógico, cada jogo tem uma estratégia. A gente estudou muito a equipe da Portuguesa, é uma equipe que nega muitos espaços por dentro, também por fora, então a gente tinha que ter paciência para trabalhar a bola. Traçamos uma estratégia que eles, principalmente no segundo tempo, tentaram cumprir bastante, e dentro daquilo que a gente entendia que era necessário chegar no gol, chegamos através de um pênalti, mas oriundo, fruto de uma movimentação que a gente já estava pedindo e treinamos para esse jogo. De qualquer forma, valorizar esses 3 pontos aí, descansar bastante e nos prepararmos para o primeiro clássico do ano. Agora o Tébaro Schmidt, do Globoesporte.com. Boa noite, Tébaro. Zé Ricardo, boa noite. Hoje foi a partida em que o Vasco, primeira partida no Campeonato Carioca em que o Vasco terminou com mais posse de bola do que o adversário. E por outro lado foi a partida em que o Vasco menos criou. Queria saber de você se existe alguma relação entre esses dois fatos. Talvez pelo Vasco ter mais a bola, ele precisou criar mais as jogadas e aí houve uma ausência de criatividade. O Vasco hoje pode ter sido uma equipe menos vertical, por exemplo. Eu queria a sua opinião sobre isso. Boa noite, Tébaro. Não, acho que é uma reação de uma equipe que se posta bem. A Portuguesa joga num 4-2-4, com os 2 externos dele na linha, 2 atacantes, diferentes da maioria das equipes que jogam com duas linhas de 4, que jogam num 4-4-2. Esses 2 jogadores pressionam muito o lado do campo e eles conseguem, ao mesmo tempo de pressionar, também ter o centro do campo bem fechado, onde eles esperam roubar a bola e sair no ataque. As 2 últimas vitórias da Portuguesa saíram nessas condições, se a gente for fazer o estudo do caso, e a gente entendia que tínhamos que ter muita paciência. A posse pela posse, para mim, diz pouco. Eu prefiro uma equipe vertical, uma equipe que joga para frente, mesmo que às vezes corra algum risco. Futebol é isso também, correr algum risco. Eu acho que o momento do Vasco é a gente tentar ser ofensivo, trabalhar com alegria, trabalhar com coragem, tentar trazer a torcida através de um futebol mais atrativo. É isso que a gente está propondo, mas hoje é um jogo um pouquinho diferente no que diz respeito à estratégia, mediante aquilo que o adversário se propunha jogar. Então eu pedi para eles, a gente ter muita paciência na partida. Essa foi a palavra-chave que nós batemos muito na preparação e hoje na preleção pré-jogo, e dentro disso eles cumpriram. Por isso a minha alegria de saber que eu tenho uma equipe que entendeu o jogo, que se fosse se colocar de qualquer maneira para uma equipe rápida, perigosa, como a equipe da Portuguesa, a gente poderia estar falando aqui de uma derrota dentro de casa. Então está de parabéns todo o grupo, entenderam como é jogar uma partida nessas condições, muito parecido com o que a gente vai pegar durante a temporada toda. Então verdadeiramente eu acho que hoje a gente não passa à frente mesmo com placar magro, mas o fato de não tomar gol nos aproxima também dessas condições de vencer o jogo. Agora o Wellington Campos, Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Em parte você já falou que eu queria ouvir de você, né? Vai ser a temporada serão jogos assim, né? Que bom esse time da Portuguesa. Eu queria que você comentasse, todo grande time começa com um grande goleiro, e o Vasco tem esse Thiago Rodrigues, que hoje foi um dos destaques, e como que o seu time chega para o primeiro clássico, já pensando nas coisas grandes do campeonato até o final do ano, Zé? Ô Wellington, boa noite, sempre um prazer falar contigo. Bem, acho que a gente chega no clássico com algumas coisas já bem fortalecidas, algumas ideias de jogo bem fortalecidas. Logicamente que nós vamos construindo a equipe com o decorrer dos jogos. Os jogos são as principais e as maiores
a amostra que nós podemos ter, até porque tem coisas nos jogos que vão acontecer que é impossível de você estar treinando, são coisas que fazem parte do dia a dia, do jogo, do futebol. O Thiago, assim como o House, assim como o Vanderlei, assim como o Alexandre, trabalham muito, o Daniel e o Zé Alberto, nossos 2 treinadores de goleiro, exigem bastante dele, e o Thiago veio com um currículo muito bom para o Vasco, está mostrando aquilo que fez ele vir ser convidado a trabalhar no Vasco esse ano. E a gente acredita que ele pegando essa confiança, principalmente não sofrendo gols, para ele também é importante esse aspecto, ele possa cada vez mais mostrar todo o seu potencial. Acho que ainda tem muita coisa para o Thiago mostrar para mim, para a nossa equipe e para a torcida vascaína. Agora o Flávio Amêndola da Band. Boa noite, Flávio. Boa noite, André. Boa noite, Zé. Parabéns por mais essa vitória. Hoje a gente teve uma noite de homenagens, né? O Nenê fazendo 150 jogos com a camisa do Vasco, marcou o gol da vitória. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dele nesse time. Tá muito baixo, Flávio. Não tá dando para entender o que você tá falando. Se conseguir falar um pouquinho mais alto, isso. Oi, melhorou? Perfeito. Show. Zé, mais uma vez, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você falasse especialmente sobre o Nenê, 150 jogos hoje, e que marcou o gol da vitória, é um cara muito importante, apesar já da idade avançada. E também a gente viu uma homenagem ao Dinamite, uma faixa da torcida do Vasco, desejando força a ele. Também queria que você falasse um pouquinho sobre isso nessa noite de homenagens aí em São Januário. Sempre importante, né? A gente está primeiro falando do Roberto Dinamite, que talvez um dos maiores, se não for o maior ídolo do clube. Uma história belíssima, um jogador que honrou sempre muito, muito bem a camisa do Vasco da Gama. A gente torce muito para que ele possa estar o quanto antes de volta aos estádios, vendo as partidas. A gente manda sempre energias positivas, oramos por ele, para pronta recuperação. E tenho certeza que ele hoje teve um dia feliz com a vitória do Vasco. Em relação ao Nenê, é um ídolo recente do clube, né? A gente fazendo uma comparação, sua segunda passagem, a primeira já tinha sido muito, muito boa. E ele agora, nesse retorno, mostra toda a sua importância. Difícil até fazer muitos comentários, mas o Nenê é um cara que merece, porque ele trabalha muito, tem um astral muito alto para trabalhar, sem fazer com que isso não seja sério, mas faz com que os jovens olhem para ele, todos nós, né? Olhem para ele e falem, vale a pena, né? O Papai do Céu abençoou, ele não teve grandes contusões na carreira, e mais uma vez abençoou, nessa data tão especial para ele, sair dos pés dele, a nossa vitória, né? Então acho que são 2 nomes importantíssimos para a história do Vasco da Gama, e a gente torce para que um se recupere e esteja logo com a gente aqui na torcida, e que o outro ainda consiga jogar bastante, dar muita coisa para o Vasco, e essa é a nossa torcida, essas vão as nossas orações.